Estamos de volta. Obrigado por sua companhia, viu? E a gente retoma agora a nossa série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Cachoeira do Sul. Para conduzir esse debate, esse bate-papo comigo, eu recebo aqui a colega Thelma Tomás. Bem-vinda, Thelma. Boa tarde, Lena. Boa tarde a você que nos acompanha em casa pelo NT Sul. Pela ordem que foi definida em sorteio, a entrevista de hoje é com o candidato do PSDB, Leandro Balardim. O tempo de entrevista é de 20 segundos, mesmo tempo dado a todos os candidatos que aqui comparecem. Candidato, o seu tempo começa a contar a partir de agora. Muito boa tarde. Muito boa tarde, prazer imenso poder falar com vocês, com os amigos, os ouvintes, pelas redes sociais, pela televisão Novo Tempo. A pergunta inicial que a gente faz é: por que ser prefeito de Cachoeira do Sul? Por que querer ser prefeito de Cachoeira do Sul? Primeiro, dizer do meu compromisso com essa terra. Aqui nasci, aqui vivo, aqui mora minha família, aqui tem minha empresa, esposa, filho, e aqui está o futuro de Cachoeira do Sul, que passa pela mão de um governante, de um prefeito. Quero ser prefeito para fazer as reformas que essa terra tanto clama, tanto necessita, tanto precisa. Cachoeira precisa avançar, precisa acelerar no tempo, precisa se modernizar. Me preparei para isso. Fui vereador por 8 anos, fui o presidente mais jovem do nosso parlamento, fui secretário de Desenvolvimento Econômico na capital do estado, Desenvolvimento Social, diretor de Turismo e Eventos, e me qualifiquei muito na área do trabalho e emprego, quando fui chefe da pasta do trabalho na capital do estado. Então, estou preparado, estou pronto, primeiro porque me qualifiquei, segundo, porque tenho capacidade e competência e conheço os problemas da nossa terra e quero fazer uma cidade melhor para a nossa gente, para a nossa população. Candidato, seu plano de governo propõe 200 iniciativas para melhorar e administrar Cachoeira do Sul. 200 propostas, candidato, não é muito? Não se perde aí o essencial ao tentar propor tanto? Não, não se perde. Primeiro porque um plano de governo não é um processo de copia e cola. Nós estamos estudando isso desde 2012. Eu fui candidato em 2012, eu fui candidato em 2016 e o meu sentimento, o meu desejo, a minha perseverança e agora unido à força e à garra da mulher com a adesão da Leite, que é a minha candidata a vice, nós trabalhamos todas as propostas. Elas são viáveis, são executáveis e nós sabemos como fazer. Então, a essência do nosso projeto, diferentemente do governo que aí está dos últimos 12 anos, é muito diferente, é muito distinto. Olha para a cidade e a gente vê, não tem rua, não tem calçamento qualificado, não tem praça limpa, falta projeto de geração de emprego, falta desenvolvimento, as estradas abandonadas, não tem nada. Então a gente precisa fazer um governo que realmente cuide da cidade. E para cada área, Thelma, seja os eixos do desenvolvimento social, desenvolvimento econômico, a questão da saúde, a questão da geração de emprego e renda, que está muito precária nessa cidade, a gente precisa propostas. E o nosso plano propõe, por exemplo, o Pró-Trabalho, que é um programa inovador de qualificar oficinas e preparar o jovem para ingressar no mercado de trabalho no primeiro emprego e requalificar os profissionais para recolocação profissional. Então, cada área que pegar lá o cidadão, e eu faço questão, o nosso plano está registrado no Candex, e veja bem a nossa diferença entre os demais. A gente registrou todas as 200 propostas, porque isso é um compromisso moral perante a lei, perante a justiça, está lá. Cobre do seu candidato quando eleito. Se isso tivesse sido cobrado e ajuizado, nós não teríamos mais prefeito, porque as propostas eram usina de asfalto, hotel 5 estrelas, então não tem nada disso. Nossas propostas têm realidades. Uma das propostas do seu plano de governo é a reativação do plantão 24 horas no antigo prédio do INSS e também a manutenção da UPA, que hoje funciona na Zona Norte. Manter esses dois serviços em termos de custos, como é que fica para o município? Positivo, e eu quero resgatar a história, né? Essa proposta de manter o plantão aberto aqui, antes de abrir a UPA, era promessa do atual gestor. Ele não cumpriu, ele fechou o plantão. Nós vamos reabrir num processo de 12 horas, das 8 às 8 da noite, um novo plantão de emergência e urgência aqui na zona sul da cidade. Recurso para isso existe, e por isso nós temos no nosso plano discriminado lá a reforma administrativa, a reforma previdenciária. O governo precisa ser reformista. Nós vamos enxugar, por exemplo, 3 secretarias em uma: planejamento,
administração e governo passarão a ser uma secretaria de gestão e planejamento. Vamos enxugar, em vez de pagar 3 secretários, 3 RH, 3 jurídico, 3 comunicação, 3 veículos, despesa demais, gasto demais, Cachoeira precisa andar para frente. Vamos economizar recursos, sabe aonde, queridas, amigos ouvintes? No diário eletrônico, diário digital. Não podemos mais nos darmos o luxo em Cachoeira do Sul de dispensar 400, 300 mil por ano, quase 2 milhões de reais a um mandato em publicidade, se podemos colocar onde? Na saúde, que é a prioridade nossa. Candidato, o senhor fala em reforma administrativa, falou aqui sobre pagar 3 assessores jurídicos, 3 profissionais de imprensa. O quadro prevê essa composição já em cargos efetivos, né? O senhor fala também que na sua Secretaria de Educação vai ter um profissional técnico. Vai adotar esse perfil para todas as secretarias? Com certeza, vai ter profissional técnico e com capacidade política, porque quem não sabe dialogar, não adianta somente ser um simples técnico. Os 2 quesitos têm valor e têm importância para nós. E o que eu quero dizer para a comunidade, e principalmente para pessoas da educação, os nossos professores, que além disso, de profissional técnico, nós vamos, sobretudo, ter diálogo, ter respeito, valorização ao professor. Não é correr da prefeitura o professor como tem sido feito. Volta a eleição para diretores e vice-diretores de escola, vamos rever a lei, vamos qualificar, melhorar a questão do difícil acesso dos professores, a questão dos direitos deles. E ainda, para completar, uma educação, ela tem que ser boa, ela tem que ter boa escola, tem que ter mais respeito. O prefeito precisa percorrer as escolas. E eu quero ajudar a nossa educação. A minha mãe é professora, com muito orgulho. Eu sei das dificuldades que o professor passa. Nós implantaremos também a Escola Cívico-Militar, que é uma lei estadual do deputado Zuco, parceiro de caminhada, e que, com certeza, é viável e aplicável. Os custos são os mesmos, os repasses são federais e a gente tem condições de fazer uma boa e melhor escola para as nossas crianças. E uma outra proposta que está na educação é a questão de adoção de uniformes via iniciativa privada. A empresa que quiser doar vai ter que participar de um edital e nós vamos fazer com que realmente isso aconteça de verdade para melhorar a questão da uniformização, de valorização dos nossos jovens e também refeitórios, as quadras podem ter melhoria com enxugamento de despesas aonde realmente a gente precisa aplicá-las. Fundo de aposentadoria e pensão dos servidores, de que maneira desvendar essa fórmula, de que maneira zerar esse rombo que existe? Primeiro, dizendo que o FAPES não é um problema só do servidor, é um problema da sociedade, da cidade e do governante. Parar de empurrar isso com a barriga. Os governos anteriores fizeram 8 parcelamentos. Em vez de pagarem o salário integral dos servidores, eles não pagam a parte patronal. Isso virou um bolo de neve quase que impagável. É um problema que acaba, quando não tem mais recursos para pagar a aposentadoria de um servidor, vai inviabilizar serviços de entrega. Então, a partir da nossa assunção ao cargo de prefeito e vice, meu e da Leide, nós vamos aplicar um plano, sim, de reequilíbrio do nosso FAPES, com medidas duras, rígidas, sem vender ilusão. Acredito que nenhum servidor mais acredita em Papai Noel do FAPES de Cachoeira do Sul. Chegou a hora de encarar, olhando no olho, no diálogo, conversando com o servidor. A primeira medida, a Lei Municipal de Responsabilidade Fiscal, coisa que os gestores se omitem de assumir esse compromisso sob pena da improbidade administrativa. Esta lei vamos aplicar. Revisão da alíquota necessária e pagar o FAPES mensalmente. Não adianta entrar dinheiro do pré-sal, 4 milhões, chegar dinheiro da venda da folha dos próprios servidores que os gestores estão vendendo e colocam aonde querem, principalmente em publicidade, o que não é essencial. Eles viraram as costas dos servidores. Candidato, com relação à revisão das alíquotas que o senhor fez referência agora e consta no seu plano de governo, que revisão é essa? Vai ampliar o desconto dos funcionários para equiparar com o patronal? Excelente pergunta, Thelma. Do servidor, não. O servidor já paga demais. Na verdade, não tem a garantia que vai receber no futuro. Uma empresa que não paga o INSS ou o FGTS do seu trabalhador, ela é multada no mês seguinte em dobro. Aqui em Cachoeira do Sul acontece isso há mais de 8 anos e o administrador não sofre nenhuma sanção.
Por isso a responsabilidade fiscal e a lei. A alíquota será aumentada para a prefeitura, enxugando as despesas para poder pagá-las. E vai ser viável isso mesmo com os índices que nós temos hoje, que é de 2 vezes o valor do INSS, e ainda ampliar a contribuição da prefeitura e cobrir o rombo de 74 milhões? Não cobre a curto prazo, se cobre a médio e longo prazo. Qualquer gestor que tiver um mínimo de decência e responsabilidade tem que dizer isso que eu estou dizendo. A médio e longo prazo tem solução. O seu plano de governo anuncia ampliação do SEMPRA, Centro Municipal de Proteção Animal, aquisição de castramóvel, censo animal, cães, gatos e cavalos, e fala também em criar instância com orçamento próprio. Proteção Animal vai ter uma pasta própria? Positivo. Nós vamos requalificar a gestão na questão da proteção animal. Cenas como a gente viu na TV Novo Tempo recentemente, de sacrifício de animais, de cavalos, mandado embora sem ter um programa de adoção qualificado. E veja bem, eu trago o modelo da EPTC de Porto Alegre, que tem o melhor programa de adoção animal do Brasil, que é um exemplo. O animal ele recebe o tratamento, recebe a qualificação, todos os procedimentos de saúde, recuperação e colocado em adoção. Nós vamos criar, a partir da nossa gestão, um Instituto da Causa Animal. Primeiro, diálogo e unir as entidades que existem em Cachoeira do Sul. Verba para isso? Existe verba. Existe verba e existe orçamento. A questão animal é questão de saúde pública. Ou a gente qualifica o orçamento, que hoje é uma ficção, e veja bem, não se vê debater o orçamento da cidade. 2019 estava prometido um orçamento de 337 milhões. Senhoras e senhores, e sabe quanto se arrecadou? 247 milhões. Ou seja, errar o orçamento em 90 milhões. Ninguém erra um orçamento de 90 milhões. É uma maquiagem que é vendida de que vai ter entrega de serviço. Então, a questão da causa animal, hoje, ela está sendo exercida por entidades, por veterinários, voluntários, e chega, está na hora de criar esse instituto e buscar recursos junto à iniciativa privada. O instituto é para isso. Institui, a partir do seu plano de governo, o estacionamento rotativo com um modelo formato de gestão pró-cidadão. O que é esse formato pró-cidadão? No que consiste isso? Exatamente. Primeiro que nós temos um problema do trânsito e que o comércio não aguenta mais. O cidadão está comprando pela internet porque não consegue estacionar no centro. Então, ou a gente reorganiza isso, reprojeta e tira do papel essa promessa de 4 governos atrás, de colocar em prática e não colocam. E o modelo pró-cidadão é aquele, só vai pagar o custo administrativo. Porque, veja bem, não tem recurso, colocar um estacionamento rotativo onde vai lesar o cidadão ou vai lesar os cofres públicos não é viável. Então, qual é o modelo? O mínimo possível. O custo administrativo tem que sair desse processo. Quem vai cuidar do estacionamento rotativo? Vai ser mão de obra da prefeitura? Vai instalar maquinário? Como é que vai ser isso? Em primeiro lugar, licitação pública, transparente, edital, chamamento público, para que realmente tenha uma empresa que acolha e faça esse serviço. Transporte coletivo urbano, de que maneira resolver esta situação? Primeira coisa, um novo processo licitatório, a romper com esse monopólio que existe de uma empresa, de uma única família, que está ilegal desde 2014, não vender a promessa e a ilusão de que vai chamar todo mundo para discutir o processo. Isso não acontece, não aconteceu. Nós temos capacidade para isso. Nós sabemos o que o cidadão precisa. É transporte bom, barato, ágil e com segurança. E isso não vem acontecendo. Afinal de contas, o governo atual já teria tido poder para ter feito a licitação andar, e a empresa, se tivesse um mínimo de decência, não teria impugnado 2 vezes o processo da licitação na justiça. Teria, pelo menos, cuidado do bem-estar do cidadão. Eu não tenho nenhum alinhamento com essa empresa, que é de uma família de um candidato concorrente. Muito pelo contrário, nós vamos fazer um transporte digno, de qualidade, fazendo com que realmente o cidadão e a cidadã possa ter, além de transporte, junto no edital da licitação, que a empresa seja obrigada a dar paradas com assento para as pessoas que, principalmente de idade, idosos da nossa cidade, e principalmente da dignidade, obrigar crianças ainda a se arrastar embaixo de roleta. Isso é do século de 3 séculos atrás. A senhora, falando ainda em terceira idade, pretende instalar ou criar uma escola municipal de cuidadores de idosos.
e essa formação de mão de obra ficaria disponível para a contratação da iniciativa privada e até das pessoas de uma maneira geral, e a prefeitura garantiria uma supervisão desses profissionais a partir do momento que eles comecem a trabalhar. É o tipo de uma agência de emprego que a prefeitura está pretendendo? Perfeitamente. Nós vamos chamar os voluntários que hoje já estão. No asilo tem voluntários. Em várias casas geriátricas tem voluntários apoiando e ajudando e auxiliando. Então, nós temos que criar a escola, qualificar, nós temos a educação para ajudar, nós temos assistência social para ajudar. E falando em assistência social, Thelma, nós vamos implantar a Secretaria do Desenvolvimento Social, incluindo a questão da assistência social e inclusão, e vamos criar também a Secretaria da Habitação, ou seja, fazer com que as pessoas que estão hoje com dificuldades e moradias de subhabitações tenham também valorização e respeito. Tem pessoas de idade hoje em subhabitações. A escola de cuidadores de idoso será de voluntários. E o governante, o gestor, precisa ser alguém que tenha credibilidade, que carregue esse desejo, que mobilize, que inspire e que leve esse novo tempo para as pessoas de melhor cuidar e tratar do nosso idoso. De que forma vai ser feita essa averiguação da condição das pessoas que estão trabalhando em residências privadas? Porque no plano de governo prevê isso, que vai ter uma supervisão dos profissionais que vão prestar esse serviço. Como que a prefeitura se compromete nesse sentido? A prefeitura tem mais de 2.500 servidores. Nós temos os fiscais e os responsáveis para isso, né? Fiscalizar é uma obrigação da prefeitura municipal. O compromisso é os fiscais da saúde, os fiscais têm que realmente avaliar, fazer um sistema um programa de planejado que realmente vá averiguar todas as condições. Isso acho que é o mínimo que o poder público pode fazer. Bom, nos planos de assistência social, CREAS Mulher, programas de apoio a drogaditos, reintegração social, seu plano propõe trabalho com acompanhamento de equipes multidisciplinares. Esses profissionais virão de onde, de que setor, serão contratados, concursados, qual é a fórmula? Com certeza, e pode ser, inclusive, terceirizado. Esse serviço se faz um edital, se faz uma compra de vagas nesses espaços, também se qualifica o próprio espaço, mas eu acredito, sobretudo, que a gente tem espaço em Cachoeira do Sul para criar, aumentar a qualificação desses espaços, do CREAS, e também criar outro processo em que realmente combata a drogadição, que cuide melhor do alcoolismo, dos drogados, que tenham realmente amparo e uma assistência social mais digna e cuidadores da área de saúde que realmente dê atenção para eles. O que é a Supersecretaria do Desenvolvimento Rural? Ela será uma secretaria que vai substituir a que existe hoje, vai acumular outras funções? Por que supersecretaria? Supersecretaria porque, primeiro, ela vai incorporar a Secretaria de Agricultura, que hoje quem manda é o secretário da Indústria e Comércio, e que nunca está presente na área da agricultura, e a outra Secretaria do Interior, que é precária, que não atende aos munícipes. Então, qual é a ideia? É otimizar os recursos, economizando, mas potencializando uma entrega lá na ponta para o cidadão do campo. As estradas abandonadas, né? Os projetos e programas da agricultura são onerosos, só tem quando o cidadão paga. Então, a ideia é agricultura e interior virarem a Secretaria de Desenvolvimento Rural e que realmente a gente agrupe todos os equipamentos e potencialize a entrega. Se não tem recurso, o que a gente não pode fazer é essa segregação de equipamentos e maquinários. Vamos unificar em uma única pasta para potencializar a entrega para o serviço para o homem do campo. E um dos projetos que já está nessa pasta é o programa Melhor Caminho, planificando todos os trechos que são realmente danosos das estradas, qualificando esses espaços, mapeando, buscando foto por satélite e realmente avaliando o solo e recuperando, fazendo com que realmente tenhamos um programa que inicie. E veja bem, cada metro de calçamento feito na cidade vai ter que ter a mesma proporção para o homem do campo. O ITR que vem do campo para a cidade vai voltar em 50% em melhorias para o homem do campo. Esse é um compromisso nosso. Secretaria Municipal da Cultura, de que maneira o seu governo pretende tratar este assunto? Colocar em prática. O atual prefeito prometeu num debate aqui que ia criar a Secretaria da Cultura e não fez. Então nós vamos cumprir a promessa dele, porque eu e a Leite nos preparamos e trabalhamos muito para isso. E ela passará a ser Secretaria da Cultura, Turismo e Esporte. Veja bem, tem 3 pastas em uma.
E o momento pede isso. Nós não podemos passar por um período de crise econômica que Cachoeira veio antes da pandemia, um segundo tempo de crise após a pandemia que o governo atual considera que é benéfica, que é bom. Nós não pensamos assim, pensamos diferente. Então, cultura, turismo e esporte vão andar juntas. Suas considerações finais em 46 segundos. Muito obrigado. O Leandro Ballardim e a Leite, que Cachoeira conhece, são de famílias humildes, que trabalham, que vivem. Eu sou candidato a prefeito porque me qualifiquei muito, me preparei muito e luto muito por essa oportunidade. Eu quero ser medido comigo mesmo, eu quero que vocês venham conosco. A mudança que vem do povo nos fez ser candidato novamente. Nós estamos trabalhando muito, noite e dia. Eu tive uma experiência muito grande em Porto Alegre, aprendi a lidar com desafios muito difíceis e eu posso dizer uma coisa para vocês. O Leandro Ballardim, que foi para Porto Alegre, foi com a ficha limpa. O Leandro Ballardim, que voltou para trabalhar em Cachoeira do Sul de volta, porque aqui vivo, continua com a ficha limpa. Acredite, e o nosso número é 45, dia 15 de novembro. Muito obrigado. Tempo. O NT Sul de hoje está chegando ao fim. Nós queremos muito agradecer a sua companhia. Muito obrigada. As reportagens de hoje e também a entrevista do candidato Leandro Ballardim estarão no nosso site logo mais. Acesse lá novotempo.com/NTSul. Amanhã a gente está de volta com as principais notícias do dia e também com mais uma entrevista para você, eleitor cachoeirense. Quem vai estar aqui no estúdio do NT Sul com a gente é a candidata do PT, Marta Caminha. Thelma e eu estaremos aqui também, né, Thelma? Obrigada, Lena. Até amanhã. Pessoal, nos vemos amanhã. Obrigada, boa tarde. Até lá.